Olá, meu irmão, olá, minha irmã. Muito bom estar aqui com vocês nessa escola bíblica sabática. Bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você esteja acessando esse vídeo. É muito bom estar com você nesse momento. Aceitei novamente o desafio do nosso pastor para estar aqui trazendo essa mensagem, para estar trazendo esse estudo, na verdade, sobre uma mensagem tão importante quanto a que os irmãos têm estudado, que é a mensagem, são as mensagens, na verdade, deixadas por nosso Mestre Jesus no Sermão da Montanha. E nesse sábado nós vamos estar estudando a lição com o título Confiando na Direção de Deus, a lição de número 9. Então, nesse momento eu te convido a estar abrindo a sua Bíblia. Nós vamos estar fazendo a leitura do texto de Mateus 6. Eu vou fazer a leitura do verso 25 até o verso 30, que é o texto base da lição dessa semana. E a minha versão é a NVI, então se o irmão tiver uma versão um pouco diferente, o irmão não se assuste e nem se espante com isso. Nós só possuímos algumas versões de tradução diferentes. Mas o texto sagrado, lá em Mateus, capítulo 6, verso 25 até o verso 30, vai dizer o seguinte: Portanto eu digo, não se preocupem com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o próprio corpo, quanto ao que vestir. Não é a vida mais importante que a comida, e o corpo mais importante que a roupa? Observem as aves do céu, não semeiam nem colhem, nem armazenam em celeiros. Contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não têm vocês muito mais valor do que elas? Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua própria vida? A sua vida. Porque vocês se preocupam com roupas. Vejam como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham nem tecem. Contudo, eu digo que nem Salomão, em todo o seu esplendor, vestiu-se como um deles. Se Deus veste assim a erva do campo que hoje existe e amanhã é lançada ao fogo, não vestirá muito mais vocês, homens de pequena fé. Bem, esse é um texto muito conhecido. Esse é um texto que, com certeza, os irmãos já ouviram diversas vezes. É um texto que gerou alguns estudos, algumas pregações, algumas canções, possivelmente poesias, livros, teses. É um texto muito rico. É um texto que eu particularmente gosto muito e sempre fala muito comigo toda vez que o leio. E é um texto que traz para nós, nesse dia de sábado, algumas lições. E é algo importante para podermos frisar e podermos conversar sobre esse texto. E eu dividi essa lição, eu dividi esse momento em 3 pontos que nós podemos conversar, que nós podemos trazer à tona, trazer em foco, que nós podemos grifar dentro desse texto. 3 pontos importantes para o nosso estudo nesse dia de sábado. O primeiro deles é a intenção que Jesus fala e que Jesus está pregando nesse momento ao povo. E, na verdade, essa intenção e esse direcionamento do texto, ele fala justamente ele tem justamente um alvo, ele tem justamente uma intenção. E essa intenção e esse alvo fala muito conosco nos dias de hoje. E eu estou falando da ansiedade. É impossível falarmos sobre esse texto e não falarmos de ansiedade, não falarmos sobre as ansiedades da vida, sobre essa sensação que cada um de nós, com certeza, em algum momento já viveu. Eu acho muito importante frisarmos alguns pontos quando falamos sobre ansiedade, sobre as ansiedades da vida e como Jesus está falando sobre ansiedade neste texto específico. É importante entendermos que a ansiedade ela tem uma natureza, ela na verdade é uma sensação natural e presente na realidade do ser humano. Eu já senti ansiedade em diversos momentos, os irmãos já sentiram ansiedade em diversos momentos. É uma sensação. E nós podemos dizer que essa sensação está diretamente ligada a alguns sentimentos e algumas questões. Ela está diretamente ligada ao sentimento do medo. Nós temos medo daquilo que pode vir a acontecer.
nós temos medo de situações. Ela está diretamente ligada ao nosso senso de autodefesa, ao nosso senso de proteção, a nossa sensação de autopreservação, a nossa autopreservação. Pois, afinal de contas, se nós sentimos um perigo, assim como o sentimento do medo, se nós temos a sensação de perigo, se nós temos a sensação de nervosismo, biologicamente falando, o nosso organismo, o nosso sistema nervoso, ele responde de uma maneira que todo aquele organismo, toda aquela situação, ela gera em nós duas possibilidades, né? O enfrentamento e a fuga. E esse sentido de autopreservação, ele não pertence somente a nós. Nós podemos vê-lo em animais, qualquer tipo de animal. Nós vemos isso em cães e gatos, nós vemos isso em serpentes, nós vemos isso em pássaros, vemos isso em toda a criação do nosso Deus, quando falamos sobre ansiedade, quando falamos sobre autopreservação. E a ansiedade está ligada à autopreservação também. A ansiedade está ligada, se nós podemos dizer assim, na verdade, com certeza podemos declarar dessa maneira, a ansiedade está totalmente direcionada e ligada ao tempo futuro. Nós temos medo do que virá no futuro. Nós ficamos ansiosos por aquilo que vem e nós não sabemos o que é. Para trazer mais às claras, para falarmos de uma forma mais precisa, para falarmos de uma forma mais clara realmente, né, que fique... É sempre bom trazer exemplos. Quantos de nós já não ficamos nervosos quando tínhamos um trabalho para apresentar, ou no nosso emprego, ou na escola, ou faculdade, algo do gênero, ou até mesmo em algum momento que teve que trazer um estudo na igreja, ou trazer uma pregação? Acreditem, bate um certo nervosismo até naqueles que já são experientes. Então, a ansiedade tem a ver com essa sensação, tem a ver com esse medo, com esse receio. A ansiedade também pode ser ligada, por exemplo, a coisas simples, como uma viagem muito esperada, como um dia muito especial. Ela pode ser ligada a coisas mais complexas, como ao medo da morte, ao medo de perder alguém. Ela está diretamente ligada, como eu disse antes, ao futuro. A ansiedade tem a ver com isso. E é importante frisar, é importante trazer de uma maneira real e de uma maneira presente para o nosso cotidiano e para a nossa realidade aqui agora, e eu digo nosso cotidiano como nosso cotidiano cristão, que ansiedade é uma sensação natural. Assim como outras vezes já falei sobre tristeza e medo e outros tantos sentimentos que o senso comum ao nosso redor nos fazem pensar que não pertencem à realidade do crente. O crente, ele fica ansioso. O crente, ele sente medo, ele se sente triste. É natural da nossa raça humana, é natural da nossa criação, do nosso código genético. É natural por conta da criação de Deus. Nós temos medo daquilo que não sabemos, temos medo daquilo que não podemos ver, temos medo daquilo que não controlamos. A ansiedade é justamente isso. E é sobre essa ansiedade que Jesus está falando aqui. Ele está falando justamente sobre esse medo daquilo que ainda virá, esse medo daquilo que ainda não aconteceu, esse medo daquilo que pode vir a nos fazer mal. E é justamente sobre isso que Jesus está falando. De uma maneira muito didática, como logo estaremos falando, mas é sobre isso que ele está trazendo nesse momento de texto. Mas é importante frisar também que a ansiedade hoje é totalmente ligada e totalmente direcionada dentro de algo que nós chamamos na área da saúde como um transtorno de ansiedade. É importante entender que um transtorno de ansiedade é algo diagnosticável, é um diagnóstico médico, é um diagnóstico psicológico. E esse diagnóstico algumas vezes vem acompanhado de outros transtornos ou pode acontecer de maneira única. É importante frisarmos, meus irmãos, o quanto o transtorno de ansiedade é algo sério, é algo delicado, é um assunto de saúde,
é um assunto técnico, é um assunto cujo qual o Senhor habilitou pessoas que estudam para tratar esse tipo de situação. Então é importante, não cabe a esse momento destrinchar todas as vertentes e todas as situações possíveis que podem ocorrer dentro de um diagnóstico de transtorno de ansiedade. Mas é importante falar aqui o quão sério e o quão importante é um acompanhamento médico neste momento. Porque isso também tem a ver com o texto que estamos falando. Mas não na questão de Jesus estar definindo sobre a doença, ou falando sobre a doença, falando sobre o diagnóstico de transtorno de ansiedade. Mas entender o cuidado de Deus. Entender que Deus cuida de cada um de nós. Mas nós vamos falar um pouco disso mais à frente. E outro ponto interessante que é importante frisarmos aqui e falarmos sobre ele essa noite, na verdade nesse momento, é sobre a didática de Jesus. É entendermos que o Senhor Jesus, quando está falando com aquele povo, ou na verdade quando falava com qualquer pessoa, ele trazia com ele um sentimento, ou trazia com ele na verdade um método pedagógico tão profundo, tão natural, que nós podemos classificar como divino e como de autoridade. E quando eu digo autoridade, é o entendimento de criador de todas as coisas. E é possível entender aqui que Jesus estava falando com aquelas pessoas e usar todos os exemplos, usar as analogias que ele usa nesse momento, tem um significado. É interessante pensar nisso, pois toda vez que eu lia os textos sagrados antes de aprender um pouco mais sobre eles, aprender um pouco mais sobre o próprio Jesus, e isso eu estou falando da minha época de infância, adolescência, quando eu tive os primeiros contatos com o texto, até mesmo antes de ter contato com a igreja, mas tendo contato com o texto sagrado, eu sempre achava interessante por que Jesus falava através de parábolas ou através desses exemplos que não pareciam claros e que não parecem claros para nós em alguns momentos. Mas nós precisamos entender, e quando eu estou falando da didática de Jesus, eu estou falando de um educador, eu estou falando do mestre, eu estou falando daquele que veio ao mundo disposto a ensinar à humanidade o que era o reino de Deus e como nós deveríamos nos portar no reino de Deus e como nós deveríamos nos relacionar dentro do reino de Deus. E muito além disso, mas quando nós falamos dentro do campo da didática, nós precisamos entender que Jesus veio a todos aqueles que iriam se achegar a ele. Jesus era um homem que deveria falar aos doutores da lei e àqueles que não tinham nenhum tipo de cultura. É importante frisar aqui a grande diferença, a grande divergência entre intelectual, entre as pessoas que viviam na época de Jesus, e isso eu estou falando dentro da área do texto sagrado, dentro da área da lei de Moisés. Bem, a tradição judaica decide que todo menino deveria ir até o templo, na verdade, passar um tempo no templo, né? E que seria um momento onde ele aprenderia sobre a lei de Deus, ele aprenderia sobre a lei de Moisés, e aqueles meninos até os 7 anos de idade tinham a Torá praticamente decorado. Só que, na verdade, esse primeiro momento já parece incrível para nós. Só que nem todos eles demonstravam o mesmo nível intelectual, o mesmo nível de discernimento da lei de Moisés. E o que acontecia é que a partir daqueles 7 anos de idade, quando eles já tinham a Torá decorada, aqueles que não se destacavam voltavam para casa para aprender a profissão da família. E dificilmente tinham algum contato com a lei de Moisés que não fosse passado por fariseus, por outros rabinos e por outros mestres da lei. E aonde eu quero chegar quando eu estou falando sobre isso? O público que escuta Jesus nesse momento é um público que entende aquilo que Jesus está falando e é um público que precisa entender, pois não tem o conhecimento necessário para ouvir fora das parábolas.
Jesus está falando com fazendeiros, Jesus está falando com pessoas simples, Jesus está falando com pessoas que possivelmente tiveram pouquíssimo contato com a lei de Moisés. Então não adianta ele estar ali falando como os próprios doutores da lei falavam ou agiam com esse povo no decorrer de toda a sua história e, na verdade, ali no decorrer do seu círculo social. Jesus está falando com aqueles homens e mulheres diante daquele monte e possivelmente grande parte daqueles homens e mulheres compreenderam a parábola, compreenderam, na verdade, aqui a analogia que Jesus está fazendo de uma maneira que transformou a vida deles. Pois eu vou até trazer um exemplo aqui, ou talvez tentar trazer os irmãos para um momento de sensação, para um momento de entender um pouco melhor o que eu estou querendo dizer. Pensem ou tentem se lembrar nesse momento da primeira vez que vocês ouviram o Evangelho e que ele fez sentido para vocês, mentalmente falando, que ele fez sentido para vocês, que vocês entenderam a mensagem ou que vocês entenderam algo passado da parte de Deus para vocês. É fantástico. A mensagem do Evangelho, a mensagem do Reino de Deus, é a mensagem que salvou e transformou a nossa vida. E é a mensagem que tem transformado a nossa vida até hoje. Nós vivemos através e vivemos debaixo da lei de Deus, debaixo do Reino de Deus, debaixo da cruz de Cristo, por conta dessa mensagem. E o momento que Jesus chega diante dessas pessoas e traz para eles uma mensagem clara, uma mensagem que chega ao ouvido dessas pessoas de uma maneira que elas conseguem interpretar, é transformador. E além de ser transformador, é uma prova viva da grande chave, ou na verdade, do grande contexto desse texto, que é o cuidado de Deus. Por que eu digo que isso tem a ver com o cuidado de Deus? Pois Deus compreendeu, Deus entendia, Deus estava vendo que a mensagem que ele vinha passando ao seu povo não estava fazendo efeito em seu povo. Pois, afinal de contas, quantos profetas vieram por parte de Deus falar ao povo? Quantos homens e mulheres foram usados por Deus no decorrer da história? Porém, naquele momento específico, no ápice das eras, o Filho de Deus estava diante de nós. E não só diante de nós como ser humano, mas diante de nós como o primeiro mensageiro, ou como o grande mensageiro do reino de Deus, da mensagem de Deus. Aquele que abre os olhos e ouvidos de todos aqueles que ainda não compreendiam, daqueles que ainda não percebiam, daqueles que não entendiam a mensagem de Deus. A mensagem de cuidado. E é sobre isso que Jesus está falando aqui. Olha, Deus cuida de vocês. Não se preocupem com o que vocês vão comer, com o que vocês vão vestir. Deus tem cuidado de toda a criação e assim Ele continuará fazendo. E assim como Ele faz com toda a criação, Ele faz com vocês. É muito interessante pensarmos e falarmos sobre esse texto nos dias de hoje. Pois, afinal de contas, esse texto bate em nós quase como uma bola arremessada em nosso peito. Pois vivemos hoje o tempo histórico, cronológico, que nós precisamos nos matar de trabalhar. Nós precisamos gerar lucro. Nós precisamos buscar ser bem-sucedidos. Nós precisamos buscar tudo isso por quê? Por conta do dia de amanhã? Por que nós temos que trabalhar tanto? Por que nós temos que buscar tanto? Por que nós temos que nos matar por conta disso? E entendam, é fundamental falarmos sobre isso aqui. Jesus, ele não fala, o discurso de Jesus não é um discurso que nos leva a estarmos inertes. Jesus não está falando sobre inércia. Quando Jesus fala sobre as aves do céu, quando Jesus fala sobre os lírios do campo, existe algo muito além
do que nós conseguimos observar. Jesus está falando sobre seres e criaturas de Deus que sofrem ou que são alvo do cuidado de Deus, mas que não estão inertes. Afinal de contas, os pássaros, eles fazem diversas coisas, não é verdade? Eles criam ninho, eles procuram comida, eles se acasalam. Os lírios do campo, da mesma forma, crescem. Eu não sou especialista em botânica, mas nós vemos e entendemos sobre raízes a partir do momento que aquele espaço não é o suficiente para uma vegetação. Ela sobrepõe aquele espaço, ela procura um outro espaço, assim como a água ou qualquer outro elemento da criação de Deus. E aonde eu quero chegar com isso? Toda essa criação, toda essa referência que Jesus está dando nesse momento, eles não estão inertes. Na verdade, eles estão fazendo algo. E o que é esse algo? O que seria esse algo que não é o trabalho, ou é o trabalho? Parece confuso, não é verdade? Mas na verdade o que Jesus está dizendo é que toda a criação continua se mantendo em sua função, se mantendo naquilo para o qual Deus o criou para ser feito. E é sobre isso que Jesus está dizendo: olha, vocês veem as aves dos céus, vocês veem os lírios do campo, homens de pequena fé. Eles cumprem as suas funções não se preocupando com aquilo que eles precisam receber do Pai, pois eles sabem que o Pai os dará. O texto vai continuar. Jesus vai estar falando sobre buscarmos realmente o reino de Deus, e tudo aquilo que é supérfluo, tudo aquilo que vier, a consciência, a onipresença, a onipotência e a onisciência do Pai nos será acrescentada. Ele está dizendo: olha, Deus tem cuidado de tudo. Ele vai cuidar de vocês. Exerçam a sua função. Exerçam a sua função como criação de Deus. O adorem. Louvem o seu nome. Como nós louvamos o nome de Deus, como nós fazemos isso? Exercendo nossa função. Para o que Deus tem nos chamado? Deus tem nos chamado para o nosso trabalho, então é nesse lugar que nós vamos adorar ao Senhor. Nós não estamos inertes. Jesus não está falando de inércia. Jesus está falando de cuidado. Jesus está falando da preocupação de Deus em estar suprindo todas as nossas necessidades. É sobre isso que o texto tem a falar para cada um de nós. Que nós podemos exercer a nossa função como criaturas de Deus, entendendo e sabendo que Ele cuida de nós. Então, nesse momento, no dia de hoje, nesse sábado, que você possa sair desse vídeo entendendo isso, que Deus tem cuidado de cada um de nós, Deus tem cuidado de você. Por mais que talvez para você não pareça, Ele tem cuidado de você. Então, receba o cuidado de Deus. Que nós possamos nos preocupar com as coisas certas. Que nós possamos adorar ao Senhor. Que nós possamos entregar a Ele o nosso amanhã. Pois é somente dele tudo isso. Que o Senhor nos abençoe.